ligação do Júnior do Rio de Janeiro. Alô, Júnior. Alô? Beleza? Manda tua letra aí, meu bom. Beleza, paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, queridão. Eu acredito que tem, assim, alguns problemas, porque antes de sermos pastores, evangelistas, termos um cargo na igreja, nós somos ser humano. E todos nós temos um pensamento diferente do outro. E querendo ou não, a igreja do Senhor sempre vai ter isso até a volta dele. Porque nós somos ser humano e todos nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Então eu olho para cada um de vocês, homens de Deus, consagrados, usados por Deus, cada um de nós temos uma tese. Cada um vai defender aquilo que nós acreditamos. Mas infelizmente algumas igrejas pensam diferente. Eu acredito que não há divisão no meio do povo de Deus. Mas eu acredito que há pensamento diferente do povo de Deus. Então é a palavra que eu tenho. Deus está requerendo de nós algo chamado unidade. Cada um de nós defendemos aquilo que nós acreditamos. Então essa é a minha palavra. Sendo Assembleia, sendo Batista, ou sendo qualquer tipo de outra igreja instituída por Deus sobre a face da terra, a unidade tem que reinar entre o povo de Deus. Legal, obrigado, Júnior. Deus abençoe muito. Zias, até que ponto aquilo que você colocou, ficou marcado aqui na minha lembrança, tem uma condição estabelecida? Até que ponto aquilo que nós praticamos, porque é difícil tentar retroceder no que está estabelecido, mas de que forma a gente vai caminhar para essa tal unidade? De que forma a gente deve praticar para que haja uma unidade na diversidade? É importante nós, pastores, principalmente, saber que a nossa missão é fazer discípulos. Quem faz a unidade é Deus. Jesus pediu ao Pai para ele fazer. Então, o nosso papel é só não atrapalhar Deus. Então, o que acontece? O que eu já tenho, tá? Eu vivo aquilo intensamente, mas eu tenho que estar aberto para ouvir os outros irmãos. Eu não posso ficar me cercando de muros e fechar. Que aí seria uma seita, né? Se eu estiver me fechado, não, essa é a minha doutrina, é isso que eu creio, não aceito mais ninguém. Não. Então, os pastores precisam estar incentivados a estar se relacionando mais, a procurar estudar mais sobre o que está acontecendo de uma maneira geral na igreja. Porque nós temos que ver como Deus vê a igreja. A igreja é o corpo de Cristo formado por todos os discípulos, todos os filhos de Deus numa cidade, numa localidade. Então, independente se hoje existem nomes, existem barreiras, nós temos que ver como Deus vê. Como Paulo fosse escrever a carta, ele ia dar para a igreja de Cristo no Rio de Janeiro. Como se Jesus tivesse vindo para cá, onde ele ia congregar. Então nós temos que olhar assim, dessa maneira, entender que não somos donos da verdade e estamos prontos em debates como esse e em outras situações. Infelizmente a ideia sempre é café da manhã, mas nós temos que criar ideias de estar juntos, conversar e ver, cada um ver o que Deus está falando, mas só não tem, outro, pastor, que e acrescentar, porque nós queremos aprender. Não é o primeiro passo bom? Quando eu desejo fazer alguma coisa no café da manhã, e eu atraio, e eu trago pessoas... Isso, eu falei, não apenas isso, mas é um primeiro isso, passo. claro. E eu entendo sim, o pastor falou aqui uma coisa muito inteligente, é um papel individual. É muito mais fácil eu apontar o erro do irmão do que eu tomar a minha postura de fazer diferencial. Foi bem dito aqui, Romanos 12, versículo 2, quando fala, transformai-vos. Somos nós que nos transformamos. Nós não nos transformamos, nós nos transformamos. Nós é que somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, né? como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, esse dia perfeito. Somos nós é que desejamos essa melhora diária. Então eu quero sim conhecer a igreja que de repente tem uma bandeira diferente da minha. Eu quero entender por que aquela igreja atingiu um povo que eu não atingia. Isso é lindo, irmãos. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos um colega que ele faz um trabalho numa comunidade chamada Morro do Borel, que é um trabalho excelente, que muita igreja, com toda a sua estrutura, com toda a sua... nunca conseguiu chegar. E aquele homem conseguiu chegar lá e estabelecer um ministério. Eu só queria aproveitar que esse texto mesmo fala de um entendimento no século. Se existe neste século um entendimento de desviar... Né? Na verdade, o que Paulo está falando é sobre uma filosofia que predominava naquele tempo. Se nós estamos diante de uma igreja dividida, eu acho que a gente pode aproveitar esse programa. Eu queria dizer que eu estou sendo abençoado pela vida de vocês. Amém. Pela presença de vocês aqui. Eu estou aprendendo pra caramba e eu acho que aí está o segredo. De manter o coração num lugar de ensino, de estar disposto a aprender um com os outros, entendendo que ninguém é absoluto. Jesus não nos chamou para ser perfeito sozinho. A minha perfeição está na minha unidade com você, até porque nós não somos completos. Eu sugiro que vocês assistam um balé de aleijados que eu assisti e coloquei até, divulguei, fiz questão de divulgar.
Porque o homem não tem uma perna e a mulher não tem o braço. Só que eles ficaram dançando 5 minutos, viu? E eu só fui ver depois que os caras tinham problemas. Porque eu acho que isso é o reflexo da igreja. A igreja, rapaz, a igreja é um lugar de aleijados. E o fato de eu discordar eu preciso das suas mãos, cara. E o fato de eu discordar de você dar ideia não significa que não posso dar junto. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Eu tenho um exemplo. Desculpa, pastor Renan, desculpa. Eu tenho um exemplo na minha família que mostra bem essa situação, tanto que nosso irmão falou aqui, como deles dois. É que eu sou pastor batista, meu irmão é pastor presbiteriano e minha irmã é casada com o pastor da Assembleia de Deus. Rapaz, e nós somos grandes amigos. Eu investiguei a vida dele e descobri que o marido da irmã dele, que é pastor da Assembleia de Deus, foi criado na Batista. Olha aí. E ele, que é pastor batista, foi criado na Assembleia de Deus. O irmão, que é pastor presbiteriano, foi criado na Assembleia de Deus. Então, na verdade, se nós resumirmos todo esse debate, se todos seguirem os mandamentos de Jesus Cristo, o rótulo da igreja, que é para identificar a localização, quem é o pastor, ou o endereço, ou a responsabilidade perante as autoridades, ou pelo menos marcar ali a característica do tipo de culto, do tipo de liturgia, isso tudo, se todas essas igrejas seguirem os mandamentos de Jesus, se todas fizerem isso, elas não vão se dividir. Elas vão pregar o Evangelho, elas vão ajudar umas às outras, vão se cumprir a palavra de Deus, vão considerar os outros superiores a si mesmos, não vão competir querendo ter mais recursos, não vão competir querendo dizer que a sua doutrina é mais certa, ou seja, tudo dará certo. Então o nome não importa, o que importa é a unidade, até porque nós podemos ter uma igreja única, como era na Idade Média, e graças a Deus que ela cindiu. Porque se não cindisse, nós estaríamos vendendo até hoje a salvação. E se alguém que não sei agora está na dúvida de saber se a igreja que ele está frequentando é ou não, vamos aceitar o conselho da Vânia. Vamos aceitar o conselho da Vânia que diz: se é pregada a palavra de Deus na sua íntegra, se Jesus Cristo lá é o Senhor e Salvador, aquela igreja com certeza pode não ter muitas virtudes, pode não ser certinha. Porque eu entendo e compreendo o seguinte, eu comparo a igreja com a arca. Pastor, só uma observação. Só para complementar.